E se eu te dissesse que existe um lugar no planeta onde crianças são ensinadas que o resto do mundo inveja a vida delas, onde médicos realizam cirurgias sem anestesia porque o governo considera isso um luxo desnecessário, e onde pessoas são executadas publicamente por assistir programas de televisão estrangeiros, um território onde 25 milhões de seres humanos vivem sob um regime tão extremo que faz ditaduras históricas parecerem democracias. Bem-vindos à análise mais profunda já feita sobre a Coreia do Norte, o país que transformou o controle populacional em uma forma de arte macabra. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo livremente, milhões de pessoas acordam todos os dias em uma realidade tão distorcida que parece ter saído de um filme de ficção científica. Elas vivem em um mundo onde questionar por que o céu é azul pode resultar em prisão perpétua, onde ter diabetes é considerado crime contra o Estado, e onde o governo decide qual cor de roupa você pode vestir baseado na sua classe social. Mas o mais perturbador de tudo é que essas pessoas não sabem que estão presas, porque foram convencidas de que o resto da humanidade vive em condições piores. A República Popular Democrática da Coreia representa o experimento social mais radical e bem-sucedido de controle mental coletivo já documentado na história humana. Cada aspecto da existência humana, desde o momento do nascimento até a morte, é monitorado, controlado e manipulado por um sistema governamental tão sofisticado que faz regimes totalitários do passado parecerem amadores. E o mais assustador é que esse sistema funciona perfeitamente há mais de 70 anos. Antes de mergulharmos neste universo paralelo que desafia toda a lógica humana, preciso da sua ajuda para espalhar essas verdades que poucos têm coragem de revelar. Se você quer entender como a liberdade pode desaparecer completamente sem que as pessoas percebam, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra para o algoritmo do YouTube que conteúdo revelador como este importa e ajuda mais pessoas a descobrirem essas realidades chocantes. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre sua perspectiva sobre direitos humanos, governo e natureza humana. Vamos começar nossa jornada pelo impossível, com o fato número 15, que revela como o regime norte-coreano conseguiu transformar até mesmo a morte em uma ferramenta de controle político que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Na Coreia do Norte, morrer não é um direito individual, é um privilégio que deve ser aprovado pelo Estado. Cidadãos não podem simplesmente falecer quando suas condições de saúde se deterioram. Eles precisam de autorização oficial para morrer, e essa autorização frequentemente é negada por razões políticas que não têm absolutamente nada a ver com medicina ou humanidade. Hospitais norte-coreanos operam sob uma política oficial que proíbe a morte de pacientes durante datas importantes do calendário revolucionário. Se alguém está morrendo próximo ao aniversário de Kim Jong-un ou durante festivais nacionais, os médicos são legalmente obrigados a manter essas pessoas vivas usando qualquer método disponível, incluindo procedimentos médicos que prolongam o sofrimento sem oferecer esperança de recuperação. Famílias de pacientes terminais precisam pagar subornos substanciais para garantir que seus entes queridos recebam permissão para morrer com dignidade, em vez de serem mantidos vivos artificialmente para atender calendários políticos. Médicos que permitem mortes durante períodos proibidos enfrentam prisão e suas licenças médicas são permanentemente revogadas, criando um sistema onde profissionais de saúde temem mais as consequências políticas do que se preocupam com o bem-estar dos pacientes.
Mas o controle sobre a morte se estende muito além de hospitais e inclui regulamentações sobre funerais que demonstram como nenhum aspecto da experiência humana escapa da interferência governamental. Famílias não podem escolher onde enterrar seus mortos, como conduzir cerimônias fúnebres, ou mesmo expressar luto de maneiras que não sejam aprovadas oficialmente pelo Estado. O fato número 14 expõe um sistema educacional tão distorcido que transforma crianças em informantes do governo contra suas próprias famílias, criando uma sociedade onde pais não podem confiar em seus filhos e vice-versa. Continuam. Crianças norte-coreanas começam sua educação formal aos 4 anos de idade em programas que dedicam mais tempo ao estudo da mitologia política da família Kim do que a matemática, ciências e literatura combinadas. Estudantes passam horas diárias memorizando histórias inventadas sobre os líderes supremos, incluindo narrativas impossíveis, como Kim Jong-il marcar 11 buracos em um golfe em sua primeira partida de golfe, ou Kim Jong-un compor sinfonias complexas aos 5 anos de idade. Mas o aspecto mais perturbador do sistema educacional norte-coreano envolve o treinamento sistemático de crianças para atraírem seus próprios familiares sempre que escutarem comentários críticos sobre o governo. Estudantes recebem recompensas especiais, incluindo comida extra e privilégios educacionais, por reportarem declarações antigovernamentais feitas por pais, avós ou outros parentes durante conversas privadas em casa. Esse sistema de espionagem familiar criou uma sociedade onde adultos não podem expressar dúvidas ou frustrações, nem mesmo dentro de suas próprias casas, porque suas crianças foram treinadas desde a infância para priorizar lealdade ao Estado acima dos laços familiares. Muitos pais foram presos e enviados para campos de trabalho baseado exclusivamente em relatórios fornecidos por seus próprios filhos. O currículo escolar inclui aulas específicas sobre como identificar e reportar comportamento antirrevolucionário, ensinando crianças a reconhecer sinais de deslealdade política em gestos, expressões faciais e até mesmo no tom de voz usado por adultos quando discutem tópicos relacionados ao governo. Mas o método que o governo usa para garantir que essas crianças informantes permaneçam leais ao sistema, mesmo quando se tornam adultos, envolve técnicas de manipulação psicológica que redefiniriam o conceito de lavagem cerebral. O sistema educacional implementa o que psicólogos chamam de condicionamento traumático, onde crianças são forçadas a participar de execuções públicas de pessoas que violaram leis políticas. Estudantes a partir dos 8 anos de idade devem assistir a enforcamentos, fuzilamentos e outras formas de execução como parte obrigatória de sua educação cívica. Essas experiências traumáticas são cuidadosamente projetadas para associar questionamento político com morte violenta na mente das crianças, criando adultos que desenvolvem reações de pânico automáticas sempre que consideram desafiar a autoridade governamental. O condicionamento é tão efetivo que muitos norte-coreanos adultos relatam sintomas físicos de ansiedade severa apenas por pensar em criticar o governo mentalmente. O fato número 13 revela como o regime controla a sexualidade humana de maneiras que fariam conservadores extremos parecerem liberais progressistas, regulamentando até mesmo os pensamentos íntimos dos cidadãos. Na Coreia do Norte, masturbação é oficialmente classificada como crime contra o Estado punível com prisão e reeducação política. O governo considera qualquer forma de prazer sexual individual como egoísta e prejudicial aos objetivos coletivos da Revolução Socialista. Autoridades conduzem inspeções surpresa em dormitórios estudantis e barracões de trabalhadores para verificar sinais de atividade sexual solitária.
Mas a regulamentação da sexualidade se estende muito além de comportamentos individuais para incluir controle total sobre quando, como e com quem os cidadãos podem ter relacionamentos íntimos. Casais casados devem solicitar permissão governamental antes de tentarem ter filhos, e essa permissão frequentemente é negada baseada em fatores como classe social, histórico político familiar e até mesmo características físicas que o Estado considera indesejáveis. Mulheres grávidas sem autorização oficial enfrentam abortos forçados realizados sem anestesia como punição por reprodução não autorizada. Médicos que se recusam a realizar esses procedimentos enfrentam prisão. Então, a maioria coopera com as políticas reprodutivas do Estado, independentemente de suas convicções pessoais ou éticas médicas. O governo também opera bordéis secretos, chamados de grupos de prazer, que fornecem serviços sexuais exclusivamente para membros de alto escalão do Partido Comunista. Mulheres jovens são selecionadas contra sua vontade baseado em aparência física e background familiar, então treinadas desde a adolescência para satisfazer os desejos sexuais de oficiais governamentais. Essas mulheres vivem em isolamento completo, nunca podem se casar ou ter relacionamentos fora do sistema, e são descartadas quando envelhecem ou perdem atratividade física, frequentemente sendo enviadas para campos de trabalho onde passam o resto de suas vidas. O fato número 12 expõe o sistema de saúde mais bizarro do mundo, onde tratamento médico é determinado por lealdade política em vez de necessidade médica, criando uma sociedade onde ficar doente pode ser interpretado como traição. Hospitais norte-coreanos operam sob uma política oficial que reserva medicamentos e equipamentos médicos avançados exclusivamente para membros da classe política privilegiada, enquanto cidadãos comuns recebem tratamentos que incluem acupuntura com agulhas reutilizadas, ervas medicinais de eficácia questionável e, em casos extremos, cirurgias realizadas sem qualquer forma de anestesia. Médicos são treinados para diagnosticar certas condições médicas como evidência de fraqueza política ou falta de dedicação revolucionária. Depressão é oficialmente classificada como doença burguesa que resulta de exposição excessiva a influências ocidentais, e pacientes diagnosticados com depressão frequentemente enfrentam punições políticas além de negligência médica. Diabetes é considerado uma doença de luxo que só afeta pessoas que comem demais. Então, diabéticos são automaticamente investigados por atividades de mercado negro que poderiam explicar seu acesso a comida suficiente para desenvolver a condição. Muitos diabéticos escondem sua condição médica para evitar investigação política, resultando em complicações de saúde severas que poderiam ser facilmente tratadas. O sistema médico também serve como ferramenta de controle populacional através de esterilização forçada de mulheres consideradas geneticamente indesejáveis pelo Estado. Mulheres com deficiências físicas ou mentais, histórico familiar de doenças hereditárias ou backgrounds políticos problemáticos são submetidas a procedimentos de esterilização sem seu consentimento ou conhecimento. Continuum. Hospitais mantêm registros detalhados sobre a saúde reprodutiva de todas as mulheres em idade fértil e reportam essa informação diretamente para autoridades políticas que tomam decisões sobre quem tem permissão para reproduzir. Mulheres que engravidam sem aprovação enfrentam não apenas abortos forçados, mas também esterilização permanente para prevenir futuras violações das políticas reprodutivas estatais.
O fato número 11 revela como o regime transformou fome em uma arma política, usando distribuição de comida para controlar comportamento e eliminar dissidência de maneiras que constituem genocídio lento e deliberado. O sistema de distribuição de alimentos na Coreia do Norte não tem nada a ver com nutrição ou necessidades humanas básicas. É inteiramente baseado em lealdade política, com rações alimentares funcionando como recompensas e punições que determinam quem vive e quem morre de inanição lenta. Famílias classificadas como politicamente hostis recebem rações tão inadequadas que a desnutrição severa se torna inevitável, enquanto membros leais do partido desfrutam de acesso a comidas importadas e produtos de luxo. Mas o uso da fome como ferramenta política se estende além de simplesmente negar comida para dissidentes. O governo criou um sistema onde cidadãos devem competir entre si para demonstrar lealdade revolucionária, com os vencedores recebendo rações adicionais, enquanto os perdedores enfrentam redução na já inadequada distribuição de alimentos. Essa competição forçada por sobrevivência básica destrói solidariedade social e cria uma população que está ocupada demais lutando pela próxima refeição para organizar qualquer forma de resistência política. Crianças crescem acreditando que fome crônica é normal e que ter comida suficiente seria um luxo egoísta que prejudicaria o coletivo revolucionário. Escolas ensinam estudantes que sentir fome demonstra dedicação aos ideais socialistas, transformando desnutrição em virtude moral que as crianças devem aspirar a alcançar. O governo também usa distribuição de comida para punir famílias inteiras pelos crimes de membros individuais. Se uma pessoa é presa por violação política, seus parentes perdem acesso a rações alimentares por períodos que podem durar meses ou anos, garantindo que famílias inteiras sofram consequências por ações que podem não ter conhecimento ou controle. Se você está achando essas revelações tão impactantes quanto eu esperava, deixe um valeu demais para apoiar nosso trabalho. Seu apoio financeiro nos permite continuar investigando e trazendo à luz verdades que a mídia tradicional frequentemente ignora. Essa ajuda é fundamental para mantermos nossa missão de revelar os segredos mais bem guardados do mundo. Mas prepare-se para descobrir como o controle mental na Coreia do Norte atinge níveis que desafiam a própria definição de realidade humana.